E o nono episódio da sexta temporada de Rick and Morty foi muito inusitado. Tivemos Morty virando rei e sendo obrigado a arrancar seu amiguinho, Rick tentando ser responsável e compreensível com seu neto, e tivemos até uma guerra interplanetária que quase destruiu todo o sistema solar. Ficou curioso? Então fica até o final que vou fazer um review desse episódio e mostrar algumas coisas que você possivelmente não percebeu. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. O episódio começa em um asteroide, com o que parece ser uma das aventuras comandadas pelo Morty. Porque, para quem não se lembra, a cada 10 aventuras, o Morty tem direito de comandar uma. De acordo com o garoto, aquele lugar que eles estavam, na verdade, era um restaurante raro, que entrava poucas vezes no sistema solar. Mas ao contrário de Morty, Rick não estava nem um pouco empolgado com aquela situação, porque ele não queria ter que ficar esperando em uma fila gigante para poder comer, e por isso resolve ir até uma barraquinha para saciar sua fome com uma espécie de salsicha viva. Acreditando que o Rick estava sendo egoísta porque aquela aventura não tinha nada a ver com ele, Morty decide continuar na fila e acaba vendo dois cavaleiros derrubando uma espécie de sanduíche, e por isso vai correndo devolvê-lo. Impressionado com a honestidade de Morty, o cavaleiro lhe oferece o sanduíche como recompensa pelo seu bom comportamento. Porém, Morty recusa a comida, o que para o cavaleiro foi uma grande prova de que o garoto era digno, e por isso, muito impressionado, ele oferece a Morty sua espada e o convida para ser seu sucessor na linhagem de Cavaleiros do Sol. Vendo a situação, Rick aparece dizendo para Morty não pegar aquela espada, porque se ele fizesse isso seria sugado para alguma aventura maluca. Mas depois de ser muito pressionado, Morty decide ignorar os avisos de seu avô e acaba aceitando a espada. Com isso, o cavaleiro que entregou a espada para ele se mata e depois ainda explode, criando uma espécie de chama que leva Morty direto para o sol. Chegando lá, o garoto encontra uma civilização medieval. E os habitantes do lugar imediatamente mudam o nome dele de Morty para Mortaniel, apenas para poderem cantar uma música para ele. Com isso, Morty fica muito surpreso por não estar fritando mesmo estando na superfície do sol, e os cavaleiros explicam que isso acontecia porque ele estava sendo protegido por seus poderes, que fazia sua carne ser indestrutível e suas vidas intermináveis. Mas eles também deixam bem claro que poderiam se matar quando quisessem. Morty também acaba conhecendo o Rei do Sol, que empunhava o cetro solar. Ele explica que o trabalho do Cavaleiro do Sol era basicamente proteger o cetro, e que todos os homens que faziam isso eram admirados e viviam como deuses, tendo liberdade para fazer qualquer coisa que quisessem, desde que lutassem pela honra do Sol. Deslumbrado com tudo isso, Morty rapidamente concorda em se tornar um Cavaleiro do Sol. Porém, existia uma terrível condição para isso. Para virar um cavaleiro, Morty precisaria arrancar seu pênis e jogá-lo no sol como sacrifício. Percebendo a enrascada que tinha se metido, Morty desiste imediatamente de ser um cavaleiro. E para sorte dele, Rick aparece para salvá-lo. O que deixa os cavaleiros muito surpresos, porque ele não estava queimando, mesmo não tendo sua magia. E Rick explica que aquilo tudo era apenas ciência. Isso me lembra aquela famosa frase que diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Ou seja, provavelmente o que os Cavaleiros do Sol usam, por mais que eles acreditem, não é magia, mas sim uma tecnologia tão avançada que para eles parece ser algo mágico. Depois de ficar sabendo o que estava acontecendo, Rick surpreendentemente diz que não culparia Morty por nada, porque ele já deveria estar se sentindo muito imbecil por quase ter arrancado seu amiguinho. Porém, o Rei do Sol os proíbe de ir embora, dizendo que, de acordo com seus costumes, Morty só poderia deixar o lugar se o vencesse em um combate. Rick então decide seguir as regras deles, e por isso dá a Morty uma de suas invenções, uma espada que lutava sozinha, e que também tinha uma inteligência artificial que lhe permitia aprender com os combates que via. E para deixar as coisas ainda mais interessantes, Rick revela que a espada já tinha adquirido muitas habilidades de combate porque ele a colocou para ver os filmes do Blade.
Pra quem não sabe, Blade é um anti-herói conhecido por ser um excelente caçador de vampiros, que usa todas as suas habilidades e dons para encontrar e exterminar essas criaturas sobrenaturais, e uma dessas habilidades é sua luta com espadas. Então, com a ajuda da espada que tinha as habilidades do Blade, Mori consegue derrotar com facilidade o Rei do Sol. Mas ao invés de deixar Mori ir embora, o rei simplesmente o nomeia como seu sucessor e em seguida se mata para que ele não pudesse recusar. Muito confuso com o que tinha acabado de acontecer, Mori usa sua nova autoridade como rei para pegar férias permanente e por isso volta para casa com Rick. Com isso temos uma das maiores reviravoltas da história. Ao invés de gritar com Mori por ele ter ignorado seus avisos, Rick surpreendentemente admite ser o culpado por tudo e diz que depois que Mori o chamou de chato, ele percebeu o quão mal o estava tratando e por isso Rick promete mudar seu comportamento e ser pelo menos 22% mais agradável com Mori, por talvez um episódio ou uma aventura, o que acaba deixando o garoto muito feliz. Porém, a alegria dele dura pouco, já que os Cavaleiros do Sol aparecem atrás dele, dizendo que o seguiriam para sempre e que preferiam morrer do que abandonar seu rei. Com isso, o resto da família fica muito surpreso quando descobre que existia vida no Sol, e Rick explica que eles não eram muito conhecidos porque não faziam nada para ganhar fama. Mas os Cavaleiros ficam meio ofendidos com isso e dizem que eles protegiam o cetro solar, que segundo eles era o centro do sistema solar e era o grande responsável por fazer todos os planetas orbitarem em segurança. Depois de ouvir essa história, Mori acaba tendo uma grande ideia para se livrar daqueles cavaleiros. Ele simplesmente destrói as crenças deles com uma aula de física, explicando que os planetas eram mantidos em órbita pela gravidade do Sol e não por causa do cetro. E ainda para provar que estava falando a verdade, ele pega o cetro que Rick havia roubado do Sol e mostra que nada havia mudado. Com isso, os homens finalmente se dão conta de que o cetro era apenas um enfeite, e por isso perdem totalmente sua fé, percebendo que arrancaram seus pênis por nada, e por isso desistem de ser cavaleiros. Porém, logo em seguida o Sol começa a ficar fora de controle e a causar danos terríveis na Terra. Mas não era por causa do cetro, e sim por causa de outro grupo de cavaleiros, chamados Filhos da Lua, que começaram a atacar o Sol. Aparentemente, cada planeta do sistema solar tinha sua própria forma de vida inteligente, e os Cavaleiros do Sol eram muito respeitados por todos, e por isso eles conseguiram influenciar em vários tratados e alianças que mantinham a estabilidade política e a paz em todo o sistema solar. E com isso, só pelo fato deles existirem já evitavam conflitos desnecessários. Mas agora que Mori dissolveu a Ordem dos Cavaleiros do Sol, o equilíbrio foi quebrado e uma grande guerra interplanetária estava prestes a começar. Depois de ficarem sabendo da merda que tinham feito, Rick e Mori vão até uma zona neutra para participar de uma conferência com vários outros representantes de planetas do sistema solar, como os Viscondes de Vênus, o Marquês de Marte, o Conde da Terra, que parece o Papai Noel, entre vários outros representantes que parecem muito com deuses da mitologia, não só na aparência, mas também em seus comportamentos. A reunião estava uma grande confusão, e por isso, para tentar acalmar as coisas, Mori se apresenta como o novo Rei do Sol. No entanto, todos questionam a autoridade dele como rei, e por isso, para provar sua autoridade, o garoto mostra para eles o cetro solar. Mas o que Mori não sabia era que todos os planetas acreditavam que o cetro era uma fonte suprema de poder, e que quem o tivesse teria o direito de controlar todo o sistema solar. E esse era um dos motivos de por que o cetro estava sendo mantido na superfície do Sol, porque enquanto ele estivesse lá, ninguém, exceto os Cavaleiros do Sol, conseguiriam pegá-lo. Mas agora que Mori o tirou do Sol, qualquer um podia pegá-lo, e por isso todos os representantes acabam enlouquecendo e começam a lutar para conseguir pegar o cetro e obter o controle de todo o sistema solar. Com isso, uma guerra sangrenta se inicia, com o cetro passando pelas mãos de vários líderes planetários. Porém, eles rapidamente acabavam sendo mortos e o cetro passava para outras mãos, o que gerou um ciclo sem fim de mortes e violência sem sentido, porque cada planeta começou a obter armas de destruição em massa para garantir que seriam os últimos com o cetro.
E enquanto toda essa guerra acontecia, Rick protegia a Terra com um enorme escudo que cobria todo o planeta. Apavorado, Mori pede para eles mudarem de universo, mas querendo dar bons exemplos para seu neto, Rick diz que agora eles deveriam ter mais compromisso com as coisas que faziam e que se pensassem juntos conseguiriam encontrar alguma solução para o problema. Ouvir isso deixa Mori apavorado, porque da última vez que Rick o apoiou tanto foi naquela vez do tanque de ácido falso, que Rick fingiu aceitar as críticas do garoto apenas para dar uma lição nele e ensiná-lo a nunca questionar seus planos. Porém, pelo menos nesse episódio, o Rick realmente pareceu ter se arrependido de todo o mal que fez ao garoto e estava tentando dar bons exemplos a ele. Mas as coisas nunca são tão simples assim no universo de Rick and Morty. Então, como o próprio Mori mencionou nesse episódio, existe a possibilidade desse não ser o Rick que conhecemos, mas sim algum clone ou robô. Então, como o Rick não queria mudar de universo, Mori decide assumir a responsabilidade por seus atos e por isso resolve reunir novamente os Cavaleiros do Sol. Porém, quando os encontra, todos eles estavam muito viciados em heroína. Acontece que eles podiam usar o quanto de droga quisessem que não teriam nenhuma overdose, tudo graças ao seu corpo super resistente. Mori então pede para voltar a ser o rei deles, mas todos se recusam a segui-lo. E por isso, sem muita opção, o garoto acaba concordando em arrancar suas partes íntimas para ajudá-los a recuperar sua fé e assim acabar com a guerra no sistema solar. Depois disso, Mori começa a chorar de desespero porque seria obrigado a arrancar seu amiguinho. Mas, com muita dó de seu neto, Rick decide ajudá-lo, dando a ele algumas picas falsas. Com isso, todos os cavaleiros voltam para a passarela no Sol e eles eram tão respeitados que só a simples presença deles lá foi o suficiente para acabar com a guerra e fazer todos os planetas desistirem de lutar. E para prevenir problemas, Rick até recupera o cetro do Sol com muita facilidade. Então, para fechar o acordo de paz, Mori precisaria cortar suas partes em uma cerimônia que seria supervisionada pelo Visconde de Vênus. Mas antes que Mori arrancasse seu amiguinho com uma tesoura enferrujada, ele inesperadamente foi obrigado a passar por 3 máquinas que detectariam rolas falsas. E com isso, para não ser descoberto, o garoto termina sendo obrigado a se livrar das 3 picas tecnológicas que Rick havia criado para ele. Então, vendo que seu plano falhou, Rick começa a conversar telepaticamente com Mori usando um nanosatélite telepático, e os dois decidem tentar fugir, mas não conseguem e acabam sendo encurralados. Então temos mais um momento sentimental no episódio, onde Rick diz estar orgulhoso por Mori ter tentado resolver suas próprias merdas ao invés de fugir. E depois os dois ainda dizem um ao outro que se amavam, e em seguida pulam no meio do Sol. Um tempo depois, vemos um dos Cavaleiros do Sol contando para seus novos recrutas a história de como o Rei Mori se sentiu tão culpado por ter destruído a sociedade deles que resolveu sacrificar seu corpo inteiro para tentar se redimir com eles. E enquanto ele explicava essa história, fica bem claro que Rick e Mori usaram o mesmo truque do tanque de ácido falso para fingirem sua morte e escapar daquela situação. E esse plano acabou dando tão certo, mas tão certo, que além de acabar com a guerra no sistema solar, eles também fizeram com que os Cavaleiros do Sol resolvessem abandonar a prática maluca de arrancar suas próprias partes íntimas. Porém, depois de tudo isso, Rick resolveu voltar no Sol para ver se seu plano havia funcionado como esperado. E com isso, eles acabam sendo flagrados por um dos recrutas. Assustado, Mori diz pro garoto que se ele contasse a verdade para os outros, teria que arrancar suas próprias partes. E por isso, o garoto resolve fingir que não tinha visto nada. Essa mudança repentina na forma como Rick trata Mori só reforça mais o quanto Rick está sentimental nessa 6ª temporada, o que na minha opinião é algo meio estranho. Então, como o próprio Mori mencionou nesse episódio, eu acho que existe a possibilidade desse Rick não ser o original, mas sim um clone ou um robô que seria revelado no próximo episódio, que é o último episódio da temporada e onde muitas coisas canônicas costumam acontecer. E esse foi o review do 9º episódio da 6ª temporada de Rick and Morty. Deixe aí nos comentários se você teria coragem de arrancar seu amiguinho para ganhar alguns poderes. Valeu e fui!